Olá, gente! Vim aqui para falar de variação entre grandezas, que é uma coisa muito importante na matemática, uma das coisas que a gente mais utiliza nas áreas que precisam de matemática. Então, vamos primeiro entender o que é uma grandeza. Então, uma grandeza, seguindo a sua definição mais formal, é uma propriedade mensurável de um fenômeno, corpo ou substância que possa ser expressa quantitativamente. Isso significa que uma grandeza é algo que pode ser medido com um número, tá? Então, um exemplo de fenômeno que a gente pode pensar é o próprio tempo. Então, tempo é uma grandeza, nós podemos medi-lo. Um corpo muito comum é a própria Terra, então eu consigo medir, por exemplo, uma distância, que é uma propriedade dentro da Terra, entre dois pontos, e essa distância eu posso quantificar em uma substância. Mas eu peguei na química uma substância, alguma coisa, essa substância ela tem um volume, ela tem um pH, ela tem uma temperatura que ela se encontra, ela tem várias propriedades que são todas quantificáveis, são mesuráveis. Muito bem, e é importante essa questão de ela ser expressa quantitativamente para que a gente possa analisá-la. E para expressá-la quantitativamente, nós utilizamos medidas diversas. Então, segundos, miligramas, mililitros, milímetros quadrados, quilômetros, cada uma dessas significa alguma coisa. Só que essas são as nossas unidades de medida. Mas as principais grandezas que nós usamos no nosso dia a dia são o tempo, para contar as horas, os minutos, os segundos que estão passando, a distância. Então, muitas vezes eu preciso saber qual é a distância de uma cidade a outra quando eu vou fazer uma grande viagem, ou mesmo quando eu vou pedir um aplicativo de algum de algum carro alugado para saber a distância que eu estou percorrendo, eu preciso saber a distância. Amplitude sonora, então muito comum que você tem que saber. Lá no seu celular, quando você coloca um som nele, ele tem ali o volume do som, é a amplitude sonora. Então, quão alto está o som, a gente costuma falar isso de uma maneira mais cotidiana, mas o nome seria mais correto seria amplitude sonora. Volume, então quando eu vou fazer vou cozinhar, vou fazer qualquer coisa que precise de uma quantidade espacial, eu tenho que ver uma xícara de açúcar ou uma xícara de trigo, por exemplo, isso são medidas de volume. Ou mesmo em litros, 1 litro, 2 litros de algum líquido, normalmente, nós estamos aí utilizando volume. O valor monetário é algo recorrente no nosso dia a dia, então também é considerado uma grandeza porque podemos medir a quantidade de reais que temos, ou dólares, ou euros, dependendo de onde você está, são propriedades nossas, a quantidade de dinheiro que nós temos, que podem ser medidas com alguma moeda. E é claro, a massa. Não essa massa, que é como nós chamamos o peso. Então, cuidado com a palavra massa e peso, porque a gente no dia a dia usa para a mesma coisa, mas lá na física a gente vai entender que é um pouquinho diferente, já que o peso, na verdade, é a força com que a gravidade te puxa para baixo. Então, está associado à nossa massa, é claro, mas para a física, peso é outra coisa. Vamos lá? E aí vem as unidades de medida, que são coisas diferentes. Então, grandeza é uma coisa, unidade de medida é outra, e elas estão relacionadas. Quando eu falo de tempo, tempo é a grandeza tempo. E aí eu posso medir o tempo utilizando as unidades de medida. Segundos, minutos, horas, dias, semanas, anos, séculos, milênios. Todas essas são unidades de medida com que nós podemos medir o tempo, que é a grandeza. A distância é a grandeza que pode ser medida utilizando centímetros, quando é bem pequenininha, ou pés, se você está num país que utiliza essa medida, ou metros, quando for uma medida mais cotidiana, mais próxima, mas também não tão pequena quanto centímetros. Quilômetros, quando alguma medida que está muito distante, muito longe, ou milhas e léguas, caso esteja nesses países que utilizam
medidas diferentes. As léguas ainda são bastante utilizadas pelo pessoal da marinha e os pés são muito utilizados pela galera da aeronáutica até hoje. E se você está lidando com distâncias astronômicas, é muito utilizado o ano-luz, que é a distância percorrida pela luz ao longo de um ano. Então, ano-luz, apesar de ter a palavra ano aí no meio, não é uma medida de tempo, sim uma medida de distância. Tá? A distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. E quando falamos peso, ou melhor dizendo, a massa pode ser medida em miligramas, quando é uma massa bem pequenininha, ou onças, que é uma medida usada muito na culinária, e em alguns países que ainda utilizam as medidas do sistema real. Gramas, quando é um pouquinho maior que miligramas. Libras, também é muito utilizada em alguns países que usam o sistema imperial. Eles gostam de utilizar isso no dia a dia para medir o peso das pessoas, medir o peso de carros e coisas assim. Mas nós utilizamos oficialmente o quilograma, que é uma medida para quase tudo que a gente consegue medir aí no nosso dia a dia. Quando tivermos algo muito pesado, como um carro ou um caminhão, vamos utilizar o toneladas. Então a massa é a grandeza e essas são algumas das unidades de medida para medir a massa de alguma coisa. Temperatura. Normalmente nós temos três unidades de medida mais conhecidas para a temperatura, que são os graus Celsius, que é uma medida mais comum que as pessoas normais utilizam. Né? Quando a gente está medindo, a gente sabe quanto que é 20 graus Celsius, se está quente, se está frio. Ela é baseada na temperatura da água, quando ela evapora e quando ela congela. Então, ao 0 graus Celsius ela congela, aos 100 graus Celsius ela evapora. Graus Fahrenheit, que já é utilizada por outras pessoas que ainda utilizam uma escala bem diferente, um pouco mais confusa. E o Kelvin, que é uma medida acadêmica que é mais utilizada pelos cientistas em artigos que tem a ver com o movimento das partículas. Então o 0 Kelvin, chamado zero absoluto, não tem nada para baixo dele, significa que as partículas não se movem. E aí tem a ver com a temperatura. Mas são três unidades de medida para a grandeza temperatura. E, por exemplo, a área, né, é a nossa segunda medida espacial, a primeira é a distância. Né? Então a área pode ser medida normalmente em metros quadrados. Então bem importante você saber isso para poder saber, por exemplo, o tamanho da sua casa. Né? Eu quero alugar uma casa, comprar uma casa, é preciso saber o que são os metros quadrados. Né? Ou então pés quadrados ou jardas quadradas, caso você esteja num país que ainda usa o sistema imperial. Fazendas e coisas muito grandes são medidas em hectares ou em acres, que são medidas maiores de área. Ou ainda, oficialmente, o quilômetro quadrado é uma medida derivada do metro quadrado, que é bem maior. Né? Então essas são medidas para a área, que é uma das dimensões espaciais e que nós podemos utilizar em nosso dia a dia de uma maneira bem comum. Pois bem, aí você pode se perguntar por que existem tantas unidades de medida para a mesma grandeza? Isso é porque antigamente se tinham vários povos diferentes e cada povo tinha a sua própria unidade de medida para as coisas. Então, era muito comum que você, por exemplo, ia medir distância, eles estabelecessem, ou utilizando as mãos, os dedos, os braços, as pernas, os pés, para medir distâncias. Então, você tinha o passo, antigamente era uma medida de distância. E uma jarda, se eu não estou enganado, eram 3 passos. E tudo isso, mais para frente, acabou sendo transformado, de uma certa maneira, para se encontrar um padrão que todo mundo respeitasse. E por isso, por esse padrão, nós criamos hoje uma tabela de sistemas internacional, de sistema de medidas internacional, que é a tabela SI. Muito bem, essa tabela de sistema internacional de medidas, ele se baseia em 7 grandezas. A partir dessas 7 grandezas, é possível então gerar todas as outras. Então a gente tem o
a distância, né, a primeira das grandezas espaciais, também chamado de comprimento, largura, profundidade, tudo isso aí nós utilizamos o metro como unidade padrão. Então a gente para de usar pés, jardas, milhas, léguas e começa a colocar tudo em metros, que é mais fácil, é mais simples, simplifica. E às vezes a gente acaba até utilizando o quilômetro, milímetro, centímetro, que são derivadas do metro. A massa, que é o quilograma, o tempo, que é em segundos, corrente elétrica, o ampere, para a temperatura usa-se o Kelvin, que é aquela mais acadêmica que eu mencionei, a quantidade de matéria, que é outra unidade lá da química, mol, e a intensidade luminosa, que usa o candela. Então, a partir dessas grandezas, nós conseguimos encontrar todas as outras. Certo? Então, essas são as fundamentais, aquelas que a gente precisa para fazer qualquer outra grandeza. Vamos dar uma olhadinha em algumas grandezas físicas. Então, para começar, a distância, a gente já sabe que é comprimento em metros, certo? Então, a distância é a primeira das grandezas espaciais. Né? A gente consegue medir o espaço entre dois pontos. Por vezes, a gente precisa de duas dimensões para ver a área. A área precisa, então, de duas distâncias, uma largura e um comprimento, por exemplo, para que eu possa ter área em alguma coisa, em alguma figura. Então, esse metro ao quadrado deriva da distância. E a mesma coisa com o volume, que é a terceira medida espacial, que ela precisa de três distâncias, né? Três dimensões. Então, por exemplo, largura, comprimento e altura. E é quando tem um objeto que tem essas três, ele tem um metro cúbico. Depois disso, a gente começa até a misturar algumas medidas, como por exemplo velocidade, que vai pegar distância pelo tempo, ou aceleração, que pega a distância pelo tempo, a velocidade pelo tempo de novo, por isso fica segundo ao quadrado. Então, quanto, quanto você acelera é, na verdade, a modificação da velocidade pelo tempo. Densidade, que vai para a quantidade de massa que você tem dentro de um certo volume, então, quilograma por metro cúbico. A força, que usa uma medida chamada Newton, que na sua definição básica, na verdade, é quilograma vezes metro dividido por segundo ao quadrado. A energia, que na sua medida fundamental usa o Joule, que é definido como quilograma vezes metro ao quadrado por segundo ao quadrado. A potência, medida em watt, é quilograma por metro quadrado por segundo elevado ao cubo. A pressão, que é medida na unidade de medida chamada Pascal, que é definida como quilograma, dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Então, essas medidas especiais da física, todas elas, apesar de terem nomes diferentes, né, Newton, Joule, Watt, Pascal, elas são baseadas nessas unidades fundamentais. E por isso que essa tabela é tão importante, certo? Então, lá na Revolução Francesa, eles já perceberam que a gente não podia ficar usando um monte de medidas diferentes para as coisas, que ia confundir muito a cabeça dos cientistas na hora que estivessem pesquisando. Né? A cabeça das pessoas não ia acabar confundindo em algum momento, usar pé num lugar, usar a mão no outro. Então, fica tudo metro, certo? E a mesma coisa vale para massa, para tempo e tudo mais. Mas veja só, quando a gente cria essa tabela, gera-se um outro problema, que é converter medidas. Então, por vezes, eu vou ter uma medida de um jeito e eu preciso levar ela para SI ou vice-versa. Eu estou com a medida no SI e eu preciso convertê-la para entender melhor. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles utilizam muito essa medida, o fit, que é o pé. Então, 10 pés. Quando alguém fala, então, lá 10 pés, para eles faz muito sentido, porque eles têm essa medida no dia a dia deles. Mas para nós aqui no Brasil, a gente não entende tão bem o que são 10 pés. Então a gente faz uma conversão. E na converter nós descobrimos que 10 pés equivalem a 3,048 metros. Ou 3 metros e 48 milímetros, né, como a gente pode preferir. E essa conversão a gente tem que fazer muitas vezes em algum artigo que nós estejamos escrevendo, quando temos vamos dizer assim, essa internacionalidade, né? Eu estou pegando medidas que vêm de outro lugar
e elas vêm com pés no lugar de metros. Eu tenho que sempre estar convertendo. Então, a gente, para entender melhor isso aqui, nós costumamos usar um fator de conversão, utilizando uma das medidas como 1 e pegando o correspondente dela na outra medida. Então, 1 pé equivale a 0,3048 metros. E eu uso esse fator para converter todo o resto. Então, se eu preciso fazer 3 pés, eu preciso descobrir quanto valem 3 pés, eu só preciso pegar essa medida vezes 3, que dá 0,9144. Então, assim é bem fácil de calcular quanto que valem alguns pés se eu souber quanto vale um pé. É só multiplicar, afinal de contas. Mas o contrário é um pouquinho mais difícil de fazer. Então, se eu tenho 1,2 metros e eu quero saber quantos pés são isso, eu tenho que fazer uma regrinha chamada regra de 3. Então, eu chamo de x a quantidade de pés e digo, bom, x está para alguma medida que eu conheço, em pés, como 10, assim como 1,2 está para 3,048. Tá? Porque eu conheço 10 pés, eu sei que ele vale 3,048, e aí o x é uma medida em pés, está para 10. O 1,2 é uma medida em metros e está para 3,048. E nessa regrinha de 3, multiplica-se cruzado, e eu tenho aqui essa continha bem rápida de fazer. Né? Se você, caso você não saiba fazer essa conta, seria interessante você dar uma boa olhada na nossa aula de equação de primeiro grau. Então, o x sobre 10 igual a 1,2 sobre 3,048. 3,048x é igual a 12. Passamos o 3,048 dividindo e descobrimos que o x vale aproximadamente 937 pés. Então está aqui, eu sei assim quanto vale 1,2 metros em pés. Quase 4, né? Algumas aproximações costumam utilizar o pé como só 0,3 metros, porque facilita. Né? Então, mas aí a gente tem alguns erros quando a gente faz essa conversão rápida. Ok? Vamos seguir? Vamos converter mais medidas para a gente entender melhor isso daqui. Então, vou pegar uma velocidade. A nossa velocidade a gente costuma ver no nosso carro em km por hora. Então, naturalmente, se a gente pensar lá na tabela SI, a gente tem que lembrar que a tabela SI me dá o metro por segundo como medida padrão de velocidade. Então, vou ter lá, 1 metro por segundo equivale a 3,6 km por hora. E eu gostaria de saber quanto valem 10. Como a gente viu ali anteriormente, é só uma questão de multiplicar por 10. Então, eu sei que vai dar 36. Mas vamos mostrar uma outra lógica utilizando a regra de 3, para você ver como sempre funciona. Nessa lógica, a gente cria uma tabela. Numa coluna colocamos metros por segundo, na outra coluna quilômetros por hora. O metro por segundo é 1 no nosso fator de conversão e 10 no nosso problema. No quilômetro por hora, o fator de conversão é 3,6 e nós não conhecemos a nossa situação problema, então chamamos de x. E tendo essa organização, né, 1 para 10 como 3,6 para x, ou vice-versa, 1 para 3,6 como 10 para x, é importante a gente manter esse padrão, né, deixar na mesma coluna todo mundo que seja de uma certa medida, na outra coluna todo mundo que seja a outra medida. Na mesma linha aqui, ó, tem que ser o fator de conversão, essa outra linha tem que ser aqueles que estão relacionados ao problema, então tem que ter uma lógica, né, nessa direção na hora de organizar a tabela. E eu multiplico cruzado a partir disso aqui. O 1 vezes o x, o 3,6 vezes o 10. 1 vezes x é x e 3,6 vezes 10 é 36 km por hora. Assim fica fácil, fica lógico de resolver, certo? E aí que a gente percebe como é simples, né? É só questão de multiplicar o 10 por 3,6. Nesse é fácil. Vamos pegar uma massa. Dessa vez, eu vou pegar aqui em libras, que é uma medida também lá. Peguei uma medida dos Estados Unidos, que vem em 200 libras, e gostaria de entender quanto isso vale aqui para nós, né, na medida normal, quilograma. Então, 1 kg equivale a aproximadamente 2,205 libras, e eu tenho 200 libras. Organizando a tabela, você vai ver que fica fácil de entender, porque eu sei que tenho uma coluna para quilograma e uma coluna para libras. No fator de conversão, eu tenho 1 kg
e 2,205 libras. Então, ó, ficam na mesma linha, cada um na sua medida apropriada. No problema, eu tenho 200 libras e o quilograma eu coloco como x, que eu desconheço. E aí, multiplico o cruzado. O x vezes 2,205 é 2,205x. O 1 vezes 200 é 200. Passamos esse número dividindo e obtemos que x vale 90,7 kg. Então, 200 libras é aproximadamente 90,7 kg. Simples fazer isso? Vejamos agora algumas grandezas que não têm unidade de medida, pelo menos não uma oficial. Né? Pessoas por metro quadrado. Então, quando você quer saber a aglomeração em um certo lugar, você vai medir quantas pessoas tem por metro quadrado daquele local. Quanto mais pessoas, mais aglomerado está. Né? Mas não é uma unidade de medida oficialmente, né? Mas é uma grandeza, dá para medir. A nota na prova, também. Eu posso medir quanto que você teve na sua prova. É um número, só que não é uma unidade de medida. Páginas de um livro, essa quantidade de páginas de um livro é uma grandeza, dá para medir. Quantidade de sanduíches que você comeu ou que você fez para comer é uma grandeza, porque pode ser contado. Quantidade de trabalhadores para fazer uma obra. Essa quantidade de trabalhadores para fazer uma obra é uma grandeza, porque é uma quantidade, dá para medir, dá para contar. Logo, podemos pensar como grandeza. Certo? E aí, quando a gente começa a trabalhar com várias grandezas ao mesmo tempo, nós conseguimos enxergar relações entre elas. Então, quando eu tenho que cozinhar, por exemplo, eu vou ter os ingredientes que vão na minha receita. E existe uma relação entre eles. Para começar, cada quantidade de ingrediente é uma grandeza. A quantidade de trigo é uma grandeza, a quantidade de ovos é uma grandeza, a quantidade de açúcar é uma grandeza. Porque eu vou conseguir medir a quantidade de trigo. São 3 xícaras de trigo. A quantidade de açúcar são 2 xícaras de açúcar. A quantidade de ovos são 2 ovos. Então, se eu consigo contar, são propriedades da minha receita que são mensuráveis. Logo, são grandezas. E aí, digamos que você sabe fazer alguma receita muito boa, só que para você e sua família, para 3, 4 pessoas. E você quer fazer a mesma receita para mais pessoas, para 10 pessoas que vão vir visitar você. O que você faz? Você aumenta a receita. E esse aumento da receita, você não pode aumentar só um ingrediente. Vai aumentar só a quantidade de trigo. Quando você aumenta a quantidade de trigo, você tem que aumentar de açúcar e a de ovos também. Você aumenta proporcionalmente. E essa proporção é a relação que nós analisamos entre as grandezas. Quando eu vou num posto de gasolina, a quantidade que eu vou pagar na gasolina é proporcional à quantidade que eu estou abastecendo em litros de gasolina. E a gente costuma representar essa relação por um gráfico como esse, um gráfico de linhas como esse aqui. Então, eu começo aqui, ó, um volume de um ferro, ela é proporcional à massa desse mesmo ferro. Então, aqui eu tenho 1 centímetro cúbico de ferro, que equivalem a 7,86 gramas de ferro. Então, existe essa relação. E quando eu quadruplico esse valor, quando eu pego 4 vezes mais, 4 centímetros cúbicos, eu vou ter 4 vezes mais massa. Vou para 31,44 gramas. Certo? E aí eu consigo perceber essa relação num gráfico de linha como esse aqui. Bem fácil, né? Isso nós chamamos de grandezas diretamente proporcionais. E existe alguma outra relação? Sim. Veja só, vamos analisar a velocidade de um carro. Um carro de corrida, quanto mais rápido ele é, menor o tempo que ele faz na pista. Certo? Então existe uma relação entre a velocidade do carro e o tempo que ele faz na pista. Quanto maior a velocidade, menor é o tempo que ele leva para fazer essa pista. Então existe uma relação. Mas que relação é essa? Podemos observar o mesmo tipo de relação com a nossa velocidade da internet. Quanto mais rápida a nossa internet, menor o tempo para fazer download. Quanto mais trabalhadores numa obra, menor é o tempo que a obra leva para terminar. Então veja só que aí tem uma coisa com o tempo, né? Quanto maior a velocidade de qualquer coisa,
menor o tempo que leva para aquilo ser terminado. Então existe essa relação entre velocidade e tempo, entre quantidade de trabalhadores e tempo. O tempo é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado, porque é bem comum que a gente aumente alguma grandeza para que o tempo diminua, certo? Mas não é só o tempo que é assim. Mas o importante é você entender que essa relação existe e ela pode ser configurada num gráfico como esse. Quando eu aumento uma das grandezas, a outra vai diminuindo de tamanho. E aqui eu também trouxe uma outra, que não tem nada a ver com o tempo, mas sim com a densidade de alguma coisa. Então, uma densidade de alguma substância, quanto maior o volume dessa substância, mantendo-se a massa mesma, a densidade dessa substância é menor. Ela vai diminuindo. Tá? Isso significa também que quanto maior a densidade, menor o volume que eu preciso para ter 1 quilo, por exemplo, 1 grama daquela substância. Legal, né? Isso, então, é uma relação inversamente proporcional. Porque quanto maior uma das grandezas, menor é a outra. Vamos ver um exemplo de proporção direta. Para fazer 20 cookies em uma certa receita, são necessários 300 gramas de chocolate picado. E aí eu pergunto, quantas gramas de chocolate são necessárias para 50 cookies? Vamos organizar aquela tabelinha. Quantidade de cookies e quantidade de chocolates, separados, um em cada coluna. A quantidade de cookies ela vai variar de 20 para 50. A quantidade de chocolate ela vai variar de 300 para X, porque eu não sei. Eu sei só a situação inicial, que é 20 e 300. E aí a situação final vai ser 50 e um valor que eu vou descobrir agora. E aí eu vou analisar, antes de qualquer coisa, eu vou analisar que quanto mais cookies, mais chocolate eu preciso para fazer essa receita. Então nessa relação aqui, eu sei que ela é direta. Se ela é direta, eu só preciso multiplicar cruzado. Então o 20 vezes o x, o 50 vezes o 300, 20x igual a 15.000, 15.000 dividido por 20, 750 gramas. E faz sentido que seja 750 gramas. Eu aumentei a quantidade de chocolate é porque eu aumentei a quantidade de cookies na mesma proporção. Simples assim. Então, eu testei primeiro que é diretamente proporcional, vendo que um aumenta, o outro aumenta junto, e aí eu só multiplico o cruzado. Fácil e simples. A proporção inversa, a gente primeiro vai analisar um problema, né? Então, se 2 pedreiros levam 50 dias para terminar uma obra, quantos dias levarão 5 pedreiros? Bom, se eu tenho uma quantidade de pedreiros, uma quantidade de dias, eu vou fazer uma tabela com isso. A quantidade de pedreiros vai variar de 2 para 5, a quantidade de dias de 50 dias para um valor que eu não conheço. Mas a gente tem que analisar nesse problema o seguinte: se a quantidade de pedreiros está aumentando, espera-se que a quantidade de dias diminua. E essa análise da proporção me diz que é uma proporção inversa, e nesse caso eu não vou multiplicar cruzado, eu vou multiplicar em linha reta. É assim que a gente faz a proporção inversa. Na proporção direta, multiplica-se cruzado, na inversa, multiplica-se em linha reta. Simples assim. E aí, eu só tenho que fazer o 5 vezes o x, o 2 vezes 50, 5x igual a 100. E aí, com isso, x igual a 100 sobre 5, que dá 20 dias. Então, 5 pedreiros levariam apenas 20 dias para resolver a mesma obra que 2 fizeram em 50. E isso tem que fazer sentido. Diminuiu a quantidade de dias, porque aumentou o número de pedreiros. Ótimo. Vamos ver alguns problemas, onde a gente primeiro faz análise para daí descobrir se é diretamente ou inversamente proporcional. Um carro faz cerca de 35 km com 3 litros de gasolina. Assumindo que manterá essa proporção, quantos quilômetros esse carro fará com seu tanque cheio? 36 litros. Bom, distância percorrida, litros de gasolina. A distância percorrida em quilômetros foi 35. E eu não sei quantos que ele vai fazer na situação seguinte. A quantidade de litros de gasolina foi 3 litros na situação inicial e 36 na seguinte, que é o tanque cheio. Pronto, organizei. E agora eu tenho que analisar.
Se aumentar a distância percorrida, a tendência é gastar mais ou menos gasolina? Mais. Logo, os dois aumentam juntos, então multiplicamos cruzado, uma proporção direta. Multiplicando cruzado, teremos 3 vezes x e 35 vezes 36. 3x igual a 1.260, passamos o 3 dividindo, e aí encontramos 420 km. Faz sentido que tenha aumentado, né? Afinal de contas eu tenho o tanque cheio dessa vez, então eu tenho que fazer mais quilômetros do que eu fiz com apenas 3 litros. Certo? Pois bem, isso também é uma conta bem importante para fazer no nosso dia a dia, né? Para você saber se a sua gasolina aguenta fazer uma viagem muito longa. Vamos pegar um outro problema. Caixa de supermercado atendeu 4 clientes em 14 minutos. Quanto tempo ele deverá levar para atender 10 clientes? Vamos organizar a tabela. Número de clientes e tempo. Lembra que eu falei que tempo a gente tem que ter um certo cuidado, né? Então vamos começar assim. O número de clientes vai variar de 4 para 10. O tempo vai variar de 14 minutos para um valor que eu não conheço, que eu quero descobrir. Mas aí vamos fazer aquela perguntinha básica. Se aumenta o número de clientes para serem atendidos, o tempo tem uma tendência de aumentar ou de diminuir? De aumentar. Então, nesse caso, apesar de termos tempo, o tempo está crescendo junto com o número de clientes, certo? Então, atente-se a isso. Nesse caso, nós temos uma proporção direta. Quanto mais clientes, maior o tempo para atender. Multiplicamos cruzado, 4 vezes x igual a 10 vezes 4, 14, desculpa. 4x igual a 140. Passamos o 4 dividindo e descobrimos que o atendente vai levar 35 minutos para atender esses 10 clientes. Fácil assim. Vamos para mais um. A fim de diminuir a aglomeração nos ônibus, uma prefeitura decidiu aumentar a frota. Uma das linhas de ônibus costuma ter 3 carros rodando ao mesmo tempo no horário de pico, que é quando a quantidade de passageiros chega a 10 pessoas por metro quadrado. Quantos carros são necessários para diminuir essa quantidade para 6 pessoas por metro quadrado? Bom, antes de pensarmos, vamos fazer uma tabelinha com os valores dados. Eu tenho aí duas grandezas, a quantidade de carros, e aqui começa com 3 carros, e daí ele quer saber quantos carros são necessários, então vai variar de 3 para x, valor desconhecido, e a quantidade de pessoas por metro quadrado, que começa com 10 e queremos chegar a 6, certo? E aí você pergunta, se aumentar a quantidade de carros rodando, a tendência é aumentar ou diminuir o número de pessoas por metro quadrado? Se tem mais carro rodando, quer dizer que as pessoas podem se distribuir mais pelos carros, logo a tendência é que se diminua a quantidade de pessoas por metro quadrado. Inclusive, o próprio problema dá a dica, né, quando ele fala que queremos diminuir a aglomeração. Certo? Depois que você atestou que é uma proporção inversa, aí é só uma questão de multiplicar em linha reta, né? Então, o x pelo 6 e o 3 pelo 10. O x vezes o 6 dá x vezes 6 igual a 3 vezes 10. Então, 6x igual a 30. Dividindo por 6, temos 5 carros. Então, eu tenho que colocar mais carros, né? Aumentar a frota. Olha o problema me dando a dica aqui, né? Tenho que aumentar a frota para 5 carros para que eu possa diminuir a quantidade de pessoas por metro quadrado. Bem fácil, né? Muito bem. Às vezes eu posso ter um problema que está dividido em etapas. Então, numa fábrica, 10 máquinas trabalham 16 horas por dia e produzem 300 toneladas de um certo produto por semana. Quando 2 das máquinas quebram e precisam ir para o conserto, para tentar compensar a falta dessas máquinas, as outras passam a funcionar 18 horas por dia. Quantas toneladas foram produzidas nessa semana em que a fábrica funcionou assim? Bem confuso, mas olha, primeira coisa, antes de tentar sair resolvendo, fazer multiplicação, organizar a tabela, pense em quantas grandezas estão envolvidas nesse problema. E no problema que aqui eu estou dizendo, é para dividir em etapas, mas você poderia ter sacado isso só de ler o problema. Eu tenho uma quantidade de máquinas trabalhando, uma quantidade de horas por dia e uma quantidade de toneladas. São 3 grandezas diferentes. Se são 3 grandezas diferentes, eu preciso de 3 colunas. Certo? A partir do momento que você começa a entender o que são as grandezas, separá-las em colunas fica bem fácil de resolver.
A primeira delas é a quantidade de máquinas, que eu começo com 10, mas como quebraram duas, sobraram apenas 8. Certo? Então vai variar de 10 para 8. A quantidade de horas por dia está em 16 lá em cima e eles aumentam para 18 para tentar compensar. E a quantidade de produto em toneladas começa em 300 e nós queremos descobrir quantas toneladas vão ser produzidas. Então essa é a variação, essa é a tabela que nós temos. Infelizmente, do jeito que está aqui, nós não conseguimos resolver direto. Por isso nós fazemos um passo intermediário. A gente cria uma linha no meio, onde eu fixo as pontas. Então eu fixo aqui a quantidade de produto em 300 toneladas, só que eu coloco 8 máquinas. Então eu imagino o seguinte, eu vou tentar descobrir primeiro quantas horas por dia precisariam para produzir ainda as 300 toneladas que nós queremos, só que apenas com as 8 máquinas. Então eu fixei duas medidas aqui, só que uma de cima para baixo e outra de baixo para cima, deixando um passo intermediário aqui. Porque aí eu vou olhar para esse quadrinho à esquerda em cima primeiro. Então eu vou olhar aqui, o 10 vai variar para 8 e o 16 vai variar para A. O 300 está fixo, não preciso me preocupar com a quantidade de produto nesse início. Então primeiro começamos aqui. Vai aumentar a quantidade de máquinas. O número de horas por dia que essas máquinas precisam vai ter que aumentar ou diminuir. Se eu tenho mais máquinas, elas precisam trabalhar menos horas por dia. Certo? Por isso que quando diminuiu o número de máquinas, eles aumentaram, que é o contrário. Então elas são inversamente proporcionais. Certo? Isso porque eu estou tentando manter a mesma quantidade de produto, os mesmos 300. Então, se aumentar o número de máquinas, eu não preciso de tantas horas por dia. No caso aqui, vamos fazer o contrário, né? Vamos ver aqui. Se é inversamente proporcional, multiplicamos em linha reta. Pois bem, o 8 vezes o A dá 8A, 10 vezes 16 dá 160. Ok. O A, então, é 160 sobre 8, que me diz que é 20 horas por dia. Então, para poder manter os mesmos 300 toneladas, eu precisaria de 20 horas por dia das 8 máquinas que sobraram. Pois bem, mas aqui, né, por algum motivo, essa fábrica não pode deixar as 20 horas funcionando as máquinas, eles aumentaram apenas 18, certo? Então, agora que está fixadas as 8 máquinas, as mesmas 8 máquinas, fazem em 20 horas 300 toneladas. E eu quero saber quantos que elas vão fazer em 18. Agora eu tenho aqui que relacionar apenas essas últimas duas colunas. Se aumentar o número de horas, a quantidade tem a tendência de aumentar ou de diminuir? Aumentando a quantidade de horas, teoricamente eu produzo mais produtos também. Então, aqui multiplicaremos cruzado, porque é diretamente proporcional. O 20 pelo x dá 20x, 18 por 300, 5.400. Passamos o 20 dividindo, 5.400 por 20, e dá 270 toneladas. Pronto. Essa é a quantidade que a gente vai produzir nesse molde. 8 máquinas em 18 horas por dia. Reduziu um pouquinho, mas é o que aquela fábrica conseguiu fazer naquele momento. Viu que simples? Só que eu tive que quebrar em etapas e criar uma etapa do meio, né? Onde uma das coisas está fixada. Pois bem, vamos ver uma outra maneira. Fazer o mesmo problema. O mesmo problema. Eu quero fazer uma quantidade de máquinas que vai variar de 10 para 8, sendo que o número de horas por dia vai variar de 16 para 18. E a quantidade de produto vai de 300 para x. Usando essa mesma tabela, sem mexer muito nela, sem fazer uma linha do meio, eu posso fazer a análise da mesma maneira. A quantidade de máquinas aumentar, o número de horas por dia deve diminuir. Se o número de horas por dia aumentar, a quantidade de produto também aumenta. Então eu sei que da primeira para a segunda coluna eu tenho uma relação inversa, então multiplicaria em linha reta, e da segunda para a terceira coluna eu tenho uma relação direta, então a multiplicação seria cruzada. E eu faço a multiplicação toda ao mesmo tempo. Então,
eu vou fazer o 10 vezes o 16 vezes o x e o 8 vezes o 18 vezes o 300. Tá? Nessa mesma linha que estou seguindo aqui. Assim eu faço com uma única regra de 3, porque essa chamada regra de 3 composta, eu consigo resolver o meu problema. 10 vezes 16 vezes x dá 160x, 8 por 18 por 300 dá 43.200. Passo 160 dividindo e vamos encontrar aqueles 270 toneladas. Escolhe o melhor método para você. Veja como você prefere, se você prefere fazer por etapas ou se você prefere fazer de uma vez só, uma regra de 3 composta, e manda ver nos seus problemas. Até mais, espero que tenham gostado.